Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Estamos começando mais uma aula da nossa série de termodinâmica fácil e descomplicada, desmistificando a termodinâmica. Essa é a aula 10, que é um exercício de aplicação sobre calor e trabalho que nós vimos na aula anterior. Bom, forma de contatos através do e-mail engenhariacompania2016@gmail.com. Você pode deixar os seus comentários logo aqui embaixo do vídeo. No Facebook a gente tem um grupo que você pode entrar para compartilhar informações com a gente. Também tem uma página que é onde a gente divulga todo o material, todo o trabalho que a gente executa, além de outras coisas como vagas, como informações da área, enfim, coisas que a gente fica sabendo sobre engenharia, cursos, etc., a gente divulga lá. Então você é muito bem-vindo. E através do Twitter também, que é quando a gente, sempre que a gente coloca um novo vídeo, a gente anuncia através do Twitter. Você também pode patrocinar o nosso canal, compartilhando o vídeo, dando um joinha, deixando seus comentários, e também você pode ajudar financeiramente, não necessariamente dando uma contribuição, mas comprando na nossa loja. Você vai comprar alguma coisa, você só dá preferência para a gente. magazinevocê.com.br/magazine engenharia e companhia. É tudo pelo Magazine Luiza, a gente só divulga e você nos ajuda. Bom, vamos lá. Então o exercício qual é? Um gás contido em um cilindro sofre inicialmente um aquecimento. Então estou fornecendo calor para esse gás, mantendo-se constante seu volume. Então só para entender, eu tenho um êmbolo e eu travo esse êmbolo. Então eu forneço calor com esse êmbolo travado. Em seguida eu solto essa trava, né? Ele sofre uma expansão a pressão constante. Então a pressão nesse caso ela é constante. Nesse exemplo é constante, nem sempre a pressão vai ser constante devido ao aquecimento e o movimento do êmbolo que prende o gás. Então, a partir do momento que eu soltei o êmbolo, deixei de prender e continuei fornecendo calor, esse êmbolo vai se deslocar em função do aquecimento e da expansão desse gás que eu forneci calor, né? Então, ele vai ter um deslocamento. O que eu quero calcular nesse exercício? Calcular o trabalho desenvolvido pelo gás, ou seja, pela expansão do gás, e representá-lo em diagrama pressão versus volume. Quais são os dados que eu tenho? Área do êmbolo, 100 centímetros quadrados. Peso de cada corpo que eu vou colocar no meu sistema, que vai ficar mais claro na imagem. 2,5 newtons, esse é o peso. Massa do gás, ou seja, qual a quantidade de gás que eu tenho dentro desse meu cilindro, 5 quilos. E o ΔV, que é a variação do volume total, então veja que é maiúsculo aqui, então a variação total do gás é de 0,5 metro cúbico. Então ele sai de uma posição, vai para outra e o seu volume aumenta em meio metro cúbico, né? Essa é a informação que a gente tem aqui. Então aqui no esquema, eu tenho a questão 1, eu tenho o ponto 1, aonde eu tenho um determinado peso, mas eu tenho aqui não está representado, mas eu estou travado. Começo a fornecer calor, passo para a posição 2A. Então eu tenho uma transformação de 1 até 2A. O que eu faço nesse momento? Eu destravo o êmbolo, vou deixar ele andar agora, né? Vou deixar ele se movimentar livremente e passo a colocar mais um peso adicional no meu sistema. Então, por isso que são esses dois quadradinhos em cima do êmbolo. Continuo fornecendo calor, eu passo para a condição 3. Então, o diagramazinho que a gente vai estar indicando aqui, eu saio do ponto 1, do estado 1, né, de uma pressão e um volume determinado, passo para a posição 2A, ou seja, a pressão aumenta, mas o volume é constante, como a gente falou ali, ele não muda. E de 2A até 3, aí sim ele está livre. E foi informado que é uma transformação a pressão constante, por isso eu estou numa horizontal. Bom, continuando. O trabalho. Como é que é definido o trabalho? A gente vai calcular o trabalho por massa, depois a gente extrapola para o total, né? Então, por que a gente faz isso dentro da termodinâmica, na transferência de calor, dentro da mecânica dos fluidos e outros sistemas? Eu fazendo um sistema melhor por massa, como se o meu sistema tivesse 1 kg apenas de massa, né? Eu consigo fazer os cálculos e consigo generalizar a minha solução. Se eu aumentar, o sistema é o mesmo, mas só que aumentar de tamanho, de porte, então passar de 1 kg, passar para 20, é só para multiplicar por 20, eu já tenho o resultado daquele meu sistema. Por isso que nós calculamos por massa, para poder fazer uma solução geral do problema, e depois a gente particulariza para cada situação.
Como que o trabalho é definido? A gente viu na última aula o trabalho da expansão de um gás. O trabalho, então, nesse caso, vai ser de 1 até o ponto 3, né? Então, o trabalho total. Só que o que acontece, né? O trabalho ele é definido pela integral de 1 até 3, que é da onde eu estou até onde eu vou, de P dV. Veja que o V aqui é minúsculo, então é a variação do volume específico vezes a pressão. Dependendo do caso, a pressão vai ser constante, dependendo do caso, a pressão não vai ser constante. Então eu vou ter que tratar cada caso de acordo com essa informação. Eu posso dividir em duas transformações. Então eu tenho da transformação de 1 até 2A e depois de 2A até 3. Então eu vou separar. Por quê? Porque eu tenho uma transformação global, então ele saiu do ponto 1 até o 3. Mas qual foi o caminho que ele percorreu? Eu fazendo essa separação, eu passo a estudar pequenas transformações e facilita a minha solução. Então se eu tivesse 10 transformações, eu dividiria a integral em 10 partes. É simples assim. Então, eu vou ter duas transformações, de 1 até 2A. Então, o trabalho vai ser a somatória do trabalho de 1 até 2A, de PDV, V minúsculo, de volume específico, mais a variação de 2A até 3, a integral de 2A até 3, de PDV, também volume específico. Mas o que acontece? A variação do meu volume específico de 1 até 2A não acontece, é zero. Então, essa integral vai ser zero. Por quê? Quando eu faço o cálculo, como a pressão aqui é constante, eu consigo tirar a pressão, mesmo se ela não fosse, mas nesse caso, o que ia acontecer? O volume específico final é igual ao inicial. Então, do resultado dessa integral ficaria V2 menos V1, então é zero. É simples assim. Então, se eu não tenho, que é óbvio, né? Porque se eu estou calculando o trabalho da expansão de um gás e esse gás não expande, então ele não realizou o trabalho por expansão. Simples assim. Então, como que vai ficar? O meu trabalho, de 1 até 3, vai somente ser de 2A até 3 PDV, que é a área rachurada do gráfico. Por que eu destaquei isso aqui? Porque lá em cálculo, a gente aprendeu, estudou a integral, e que calcular, né, o valor da integral é justamente a área sob, né, ou seja, embaixo da curva. Para que a gente calcula isso? Né? Para que a gente aprende isso? Lá a gente aprendeu matemática, tá, legal, matemática, beleza, mas aqui já é uma prática. Se você coloca o seu ciclo num diagrama, você, através do diagrama, você consegue calcular qual é, nesse caso específico, o trabalho. Então, em função do tipo de diagrama que se cria, em função do problema que a gente tem, a gente consegue obter graficamente alguns resultados importantes dentro do nosso estudo. Continuando, então, o que a gente tem? Né? O resultado, então, de 1 até 3 vai ficar o seguinte: a integral de 2a até 3, eu só repetir para a gente não esquecer. Então, de 2 a 3, a gente informou no início que era a pressão constante. Então, P2A igual a P3, que é igual a P. Em função disso, eu posso, já na linha logo abaixo, o trabalho de 1 até 3 vai ser P, te deu P de dentro da integral, por quê? Porque ele é constante. Então, essa é a propriedade lá da integral. Como eu tenho um item que é constante, se fosse, por exemplo, 5, um número, a pressão é um número agora, porque ela é constante. Então, eu posso tirar ela de dentro da integral e jogo para fora. Então, vai ficar P, a integral de 2A a 3. Fazendo agora o cálculo da integral de dV, nada mais é do que V, né, o resultado final, aplicando os limites, vai ser P vezes V3 menos V2A. Bom, então daqui eu já tenho a expressão para calcular o trabalho. Eu tenho qual é a pressão? Não, então eu vou calcular. A pressão vai ser igual então a 2. Por que 2? Porque eu tenho dois pezinhos que é aquele G, né? Que cada pezinho tem 2,5 newton. Então 2 vezes 2,5 newton dividido pela área do EMPO. A área do EMPO foi informado 100 centímetros quadrados. Transformando isso para metro, de centímetro quadrado para metro quadrado, eu passo a ter 10 a menos 4. Então, centímetro é 10 a menos 2, ao quadrado, 10 a menos 4. Então, vai ficar 2 vezes 2,5, 50. Dividido por 100 vezes 10 a menos 4, eu tenho esse resultado
de 500 newton por metro quadrado. Newton por metro quadrado também é Pascal. Então, 500 Pascal, que é a minha unidade de pressão no sistema internacional, que são essas unidades que eu estou trabalhando agora. E o volume específico? Bom, o que foi informado no início do problema? A variação total. Então é o V maiúsculo, delta V maiúsculo. Nesse caso, eu preciso calcular o volume específico, a variação de volume específico. Então vai ser V3 menos V2A, lembrando que é minúsculo, volume específico, vai ser igual a V3 menos V2 dividido por M. Quanto é a variação total de V3? Aqui no caso agora já é V maiúsculo, que é o volume total, o V3 e o V2, é meio, que é a variação que eu tenho lá informada, dividido pela massa que eu tenho. Então 0,5, que é 0,5 metro cúbico, que foi a variação total, dividido pela massa. Então a variação da massa específica é 0,1 metro cúbico por quilo. Daqui agora eu jogo lá na equação anterior. Então, o trabalho específico W minúsculo vai ser igual a 500, que é 500 Pascal, que é a unidade de pressão, vezes 0,1 metro cúbico por quilo. Neste caso, então, calculando o trabalho total, eu tenho que, então, só concluindo aqui, o trabalho específico vai ser 50 newton vezes metro por quilo. Então, qual vai ser o volume total, o trabalho total? É a quantidade de quilos que eu tenho. Então, o trabalho total vai ser o trabalho específico 50 vezes a massa que eu tenho 5. Então, o resultado do trabalho total, 250 newton vezes metro. E aí a gente chegou, então, ao resultado final que a gente queria do item A, que é o cálculo da pressão, do trabalho da expansão do gás. Continuando então, o diagrama PV. Bom, o estado 1 da figura representa o ponto inicial antes do aquecimento, como a gente já tinha comentado. O estado 2 representa o gás após a primeira fase de aquecimento, mas ele está travado, o volume não varia. Observa que para manter constante seu volume é necessário aumentar a pressão. Então, alguma coisa aconteceu. O que? A pressão que aumentou. Isto é, aumentar o peso que atua no êmbolo. O estado 3 é o ponto final após a segunda fase de aquecimento. Então, fazendo o gráfico, eu vou de 1 até 2A, 2A até 3, e depois é o resultado que eu tenho. O trabalho seria a área sob a curva, no caso de 2A até 3, lá da integral conforme nós comentávamos. Se a pressão fosse variando, se ela variasse a pressão aqui ao mesmo tempo, de 1 até 3 ele fosse numa linha inclinada, digamos assim, seria trabalho dessa área. Por isso que eu falei que se eu tenho ferramentas gráficas e ploto isso numa escala, eu consigo calcular essa área. Hoje, com o advento da computação, a gente consegue no próprio gráfico calcular, através do gráfico, qual é a área desse gráfico e, dependendo, óbvio, do que esse gráfico representa, chegar no resultado final. Nesse caso, seria o próprio trabalho. Bom, pessoal, chegamos ao final dessa aula. Estamos usando como referência o livro de termodinâmica do Gilberto Ieno, Luiz Negro. Essa parte principalmente que ele foca na parte de máquinas a vapor. Depois a gente vai complementar com a parte de as outras coisas de termodinâmica que ele não fala nesse livro, mas por enquanto é esse livro que a gente está utilizando. Se você gostar, compartilha, dê um joinha. Não esquece, compra lá na nossa loja, ajuda a gente financeiramente. Quem somos, meu currículo, se tiver alguma dúvida, você pode procurar a gente lá no LinkedIn e a gente está à disposição. Beleza, pessoal? Obrigado e até a próxima.